tarde, senhoras e senhores. Hoje é 29 de outubro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, hoje é um dia a se comemorar. Eu particularmente comemoro que tenha sido levantado aquilo que havia contra José Dirceu pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, um dos ministros que condenou José Dirceu pouco após um dia em que eu estive na residência dele, lá nos idos de 2013, para entrevistá-lo. Em 4 de abril de 2013, eu estive na residência do irmão de José Dirceu, que fica ali no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, onde o Dirceu usava o local, a casa do irmão dele, o apartamento do irmão dele, como base aqui em São Paulo, já que Dirceu morava em Vinhedo naquela época, e isso aconteceu há poucos meses da prisão dele, da primeira prisão dele depois da democracia, né? Ele esteve preso antes da retomada da democracia no Brasil, durante a ditadura militar, e inclusive teve que fugir do país, andou foragido muito tempo, fez inclusive cirurgia plástica para não ser reconhecido. Ele era um líder estudantil, um líder da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e ajudou a sequestrar, ajudou no sequestro do embaixador, na verdade, o sequestro do embaixador Charles Elbrick pelos revolucionários, pelos contra-revolucionários, né, pela resistência à ditadura militar que se instalou no Brasil. Ele foi um daqueles que foram trocados pelo embaixador Charles Elbrick e teve que fugir do Brasil. Isso aconteceu durante a ditadura militar. Já no algo longínquo 2013, eu tinha muito mais contato com o ministro José Dirceu, com o ex-ministro José Dirceu, e ele me concedeu essa entrevista, a qual eu dei o título na época de 60 minutos com José Dirceu. E foi uma entrevista bastante impactante para mim naquele momento, porque o José Dirceu aparentava uma tranquilidade, uma serenidade que marcou todo o período da prisão dele. Naquela época eu falava, sempre trocava mensagens com ele por e-mail, né? Naquela época o meio de contato era e-mail, e inclusive o Dirceu, pouco antes da prisão, o Supremo, algum tempo antes da prisão, o Supremo ia julgar os embargos infringentes, que era uma esperança de impedir que o Dirceu fosse preso. Ele reuniu amigos no salão de festa do condomínio em que reside o irmão dele. Tinha vários amigos aí do Dirceu, eu tive a honra de ser um deles, e naquele dia nós assistimos com muita apreensão àquele julgamento em que a maioria do STF mandou José Dirceu para a cadeia. Dirceu seria preso no dia 15 de novembro daquele mesmo ano. Eu estive com ele em abril, mês 4 para mês 11, então foram 7 meses antes da prisão, mas ali a prisão dele já estava contratada. Ele havia sido condenado pelo Supremo em 2012, sob a batuta do Joaquim Barbosa, e naquele momento de tanta aflição eu fiz essa entrevista que eu vou apresentar para você, com mais algumas considerações sobre a decisão de Gilmar Mendes. O STF tem sido criticado hoje de forma incorreta. Estão criticando a mesma mídia que forçou a barra para José Dirceu e para Lula ser preso, está criticando a decisão do Gilmar Mendes, inclusive contrapondo essa prisão ao fato
de que o Gilmar Mendes foi quem mandou o José Dirceu para a cadeia e o condenou no escândalo do Mensalão, na ação penal 470, no julgamento do Mensalão, não é? Que na verdade é algo que, para quem conhece como eu, que me inseri naquele universo todo para descobrir, o Mensalão é algo que não existiu. Foi uma construção. Naquela época, Dilma Rousseff estava no poder, né? E eles aproveitaram que a Dilma já não tinha tanto controle das coisas como Lula, que é um animal político e podia manejar melhor a política. A Dilma não tinha esse traquejo, né? Ela tinha uma certa aversão, inclusive, à política, e as coisas foram indo de roldão ali e foi praticamente impossível de impedir que tudo se agravasse ao ponto em que ela seria derrubada em 2016 e o Lula preso em 2018. O Gilmar Mendes foi também quem impediu que o Lula fosse chefe da Casa Civil da Dilma em 2016 para tentar fazer com que o governo dela tivesse condição de resistir àquela onda que tentava derrubá-la. E aí eles inventaram uma interpretação de que o Lula queria ser ministro da Casa Civil para ser protegido das ações na justiça, o que era uma bobagem, porque o governo da Dilma tinha data para terminar, né? Tinha data para terminar, ia terminar dentro de 2 anos. O que o Lula poderia fazer seria segurar a situação por míseros 2 anos. Bom, seja como for, eu vou passar para você, eu vou ler para você essa entrevista, e aqui tem uma imagem que eu vou mostrar para você. Esse foi o dia em que entrevistei José Dirceu, dia 9 de abril de 2013, na residência do irmão dele, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, e nós ficamos nesse dia durante 60 minutos conversando sobre tudo isso, e a entrevista que foi produto dessa conversa, que foi degravada por mim, então é na íntegra, você vai ver um José Dirceu muito preparado para tudo que viria, porque depois o José Dirceu acabou cumprindo a pena dele pela condenação no Mensalão, e aí deram um jeito de inseri-lo no tal do Petrolão, e aí já foi o Sérgio Moro que fez aquilo, fazendo ligações do José Dirceu com casos que ocorreram na Lava Jato, que foram investigados pela Lava Jato em relação à Petrobras, em que o José Dirceu não poderia ser culpado de nada, porque ele não estava no governo, ele não tinha poder, ele não assinava contratos. Mas aí vieram com uma história, o Sérgio Moro, como inventou história contra o Lula, inventou história contra o José Dirceu, de que ele seria culpado porque ele fez tráfico de influência, que é uma coisa muito subjetiva, assim como o julgamento do Lula e a condenação do Lula pelo Sérgio Moro. Eu li a condenação do Lula, cerca de 300 páginas, eu acompanhei ipsis literis o processo contra o José Dirceu, e como Gilmar Mendes diz na decisão dele, proferida hoje, não tem prova. É tudo uma grande ilação em relação ao José Dirceu, dizendo que ele usou os seus conhecimentos no governo para praticar corrupção. Mas é algo que não está provado. É uma tese que o Sérgio Moro construiu, assim como a tese do triplex, e que levou o José Dirceu para a cadeia de novo. E o STF, o que está fazendo hoje, é justiça àqueles que o tribunal perseguiu naquela época, em que, sob a batuta da mídia e do PSDB, que hoje está morto, essas pessoas foram jogadas na cadeia. Lula, José Dirceu, Genuíno
e alguns outros, sem que tivesse nada que comprovasse cabalmente que havia algo de errado. Então hoje é um dia até de uma certa emoção para mim, porque eu não posso dizer que eu fui amigo do José Dirceu, mas a gente tinha uma ótima relação. Eu tinha contato com ele muito mais do que hoje, o tempo passou, ele ficou preso, a gente acabou se afastando um pouco. Mas eu estou em contato aí, entrando em contato com o José Dirceu, quero ver se eu faço uma entrevista com ele aqui para nós. E eu quero saudar o ministro José Dirceu por essa vitória que ele obteve, e quero também dizer para você que é com grande prazer que eu vou apresentar tudo isso. Eu vou apresentar para você os 60 minutos com José Dirceu, que marcaram muito o meu trabalho e a minha carreira. Vamos em frente. O presidente do Supremo Tribunal Federal manda prender José Dirceu e José Genuíno. Agora há pouco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, expediu os mandados de prisão de alguns condenados. A Polícia Federal, que vai cumprir as ordens de prisão, ainda não revelou se outros condenados tiveram as prisões decretadas. Dirceu, guerreiro do povo brasileiro! Dirceu, guerreiro do povo brasileiro! Dirceu, guerreiro do povo brasileiro! No dia 9 de abril de 2013, eu estive na residência que José Dirceu usava em São Paulo, a residência do irmão dele, no bairro da Vila Mariana, um condomínio, um prédio, e nesse dia eu fiz uma entrevista sobre a prisão iminente de Dirceu. Eu entrevistei por 60 minutos, razão pela qual esse título, 60 minutos com José Dirceu. Foi a primeira prisão dele no regime democrático, descontando a primeira, que foi no período da ditadura militar. E nessa entrevista, como você vai ver, eu me espanto com a serenidade do Dirceu e as posições firmes dele, inabaláveis. E depois dessa entrevista eu vou passar para você aquilo que eu sei sobre esse processo. Eu estive muito próximo do Dirceu nesse período, inclusive poucos meses depois ele reuniu pessoas que o apoiavam como eu nesse mesmo local, nesse mesmo imóvel, no salão de festas do condomínio. Tinha várias pessoas, se não me engano estava lá Hildegard Angel, tinha várias pessoas lá mais próximas do Dirceu, e assistimos todos juntos o julgamento pelo STF dos embargos infringentes. Então vamos ver esses 60 minutos com o José Dirceu, o que foi produzido. Foi no dia 9 de abril de 2013. Cheguei pontualmente às 17h30 da última terça-feira, dia 9 de abril, ao prédio na Vila Mariana, bairro de classe média de São Paulo, em que reside o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, a fim de entrevistá-lo. Todavia, tive que esperar porque ele estava reunido com assessores. Enquanto espero no saguão do prédio, reflito que a imagem que vem sendo pintada do poderoso chefão através dos anos não combina com o lugar em que reside, muito distante do luxo em que acreditam que possa viver alguém que teria encabeçado, abre aspas, o maior escândalo de corrupção da história, fecha aspas. Após uns 30 minutos de espera, 4 assessores saem do elevador, ganham o saguão, enquanto o porteiro me avisa de que minha subida ao apartamento do ex-ministro estava liberada. Encontro Dirceu de jeans e camisa social azul clara. Ele fala ao telefone, enquanto me aproximo, aponto o degrau entre o hall da entrada e a sala de estar do apartamento, sinalizando para que eu tivesse cuidado. O piso claro torna o degrau quase imperceptível. O Dirceu que me recebe não parece um homem que está prestes a ir para a cadeia. Ao telefone discute um problema social envolvendo indígenas, mas não lhe faço perguntas. Seu ar descontraído é o que me desperta a curiosidade. Nos próximos 60 minutos, temos uma conversa informal que, sob a autorização dele, transformo na entrevista abaixo. Pergunto: como está o seu estado de espírito diante das possibilidades de ser condenado a cumprir pena?
O José Dirceu responde: estou indignado e revoltado não apenas pela injustiça cometida contra meus direitos e garantias constitucionais, mas principalmente pelo gravíssimo precedente aberto pela maioria do STF a me condenar sem provas, com base numa interpretação equivocada da teoria do domínio funcional dos fatos, mudando décadas de jurisprudência sobre a exigência de ato de ofício, um julgamento transmitido pela TV com uma propaganda opressiva marcada para coincidir com as eleições municipais e com as vésperas do primeiro e do segundo turno. Há ainda o agravante do julgamento ser antecipado para que um ministro às vésperas da aposentadoria pudesse participar, algo nunca visto na Suprema Corte. O Dirceu se refere a Joaquim Barbosa, que tratava de dar um show a cada apresentação dele nesse julgamento, e a teoria do domínio do fato, que foi uma aberração que, como você vai ver, foi condenada amplamente. Pergunto: em caso de condenação definitiva, qual é o tempo que você efetivamente terá que cumprir pena em regime fechado? José Dirceu: nos termos atuais, sem julgamento dos recursos a que tenho direito, seriam 1 ano e 10 meses de regime fechado e mais 1 ano e 10 meses de regime semiaberto. Fui condenado a 10 anos e 10 meses de prisão. A pena por formação de quadrilha de 2 anos e 11 meses, praticamente a pena máxima, que é 3 anos. Por corrupção ativa são mais 7 anos e 10 meses, mais uma vez praticamente a pena máxima, que era de 8 anos pela legislação anterior. Se tivesse que escolher entre o período que passou na clandestinidade e um período que poderá passar na prisão, eu pergunto, o que preferiria? José Dirceu: evidentemente a clandestinidade, onde apesar de tudo fui feliz, trabalhei, estudei, conheci o Brasil, casei, constituí família, nasceu meu filho Zeca, criei as condições para voltar à atuação política, o que já aconteceu no final de 1977. Apesar do isolamento e do afastamento de minha família por 10 anos, nunca perdi a esperança e nunca deixei de lutar. A questão não é o tempo que vou passar na prisão, mas sim a condenação injusta e a ignomínia e infâmia de me condenarem por corrupção e formação de quadrilha, sendo inocente. Não há qualquer prova contra mim. Minha indignação é contra a operação política para me transformar num corrupto quadrilheiro e apresentar à sociedade meu caso como um exemplo de que agora se faz justiça no Brasil com os poderosos indo para a cadeia. É uma farsa, já que sou inocente, não há crime nem provas de que eu teria cometido qualquer ato ilícito das minhas funções de ministro e deputado. Pergunto: após sua condenação, houve especulações sobre sua segurança numa eventual prisão devido à sua extrema notoriedade. Você tem alguma preocupação nesse sentido? Dirceu: prisão é prisão, como todos sabemos, mas cada um sabe se cuidar e se defender. Mas é evidente que a responsabilidade é de quem me condena sem provas, sem crime e com evidências claras de uma condenação política e um juízo de exceção. Pergunto: dizem que, se você fosse condenado, iria para o que chamam de prisão de caras, ou seja, para o sistema prisional de Tremembé. Uma prisão como essa lhe oferece maior segurança? Dirceu: não se pode dizer hoje que estou condenado, já que ainda temos os recursos, temos o bom direito ao nosso lado e há fatos novos, como as provas que os recursos da Visanet nem são públicos e nem foram desviados, o que na prática anula o julgamento numa revisão criminal depois de transitado em julgado. Pergunto: quais as chances que você vê em reverter sua condenação no julgamento dos recursos? Ou, ao menos, reverter alguma das condenações a que não tenha que ir ao regime fechado? Dirceu: do ponto de vista do direito, temos chance real de reverter a condenação por formação de quadrilha e reduzir as penas, já que nem a jurisprudência do STF e nem os códigos foram observados nas penas absurdas que foram dadas. Depois do trânsito em julgado, temos o direito à revisão criminal e a recorrer à CIDH da OEA e ao Tribunal Penal Internacional de San José, na Costa Rica. Pergunto: você considera adequado o prazo de 5 dias para a sua defesa apresentar recursos após a publicação do acórdão do julgamento? Dirceu: claro que não, por isso mesmo meu advogado e os de outros réus
entraram com pedidos mais do que razoáveis de um prazo maior. Não é a primeira vez nesse julgamento que o nosso direito de defesa é desprezado como uma chicana e assim violado não apenas o direito de defesa, mas o devido processo legal. A que você atribui a pressa que se vê para concluir o processo? Só como parâmetro, o julgamento das cotas raciais pelo STF já tem 1 ano e até hoje não foi publicado o acórdão. Dirceu, as razões são políticas, o que na prática deveria levar à anulação de todo o juízo. Pergunto, qual sua visão sobre a abertura de investigação sobre o presidente Lula pela Polícia Federal a pedido da Procuradoria de Brasília? Há algum elemento que na sua visão justifique esse processo? Dirceu, indevida e ilegal, mais um abuso de autoridade do Ministério Público, mais uma violência exclusivamente por razões políticas. Esse mesmo Ministério Público não abriu nenhuma investigação contra o ex-senador Demóstenes Torres, mesmo tendo conhecimento dos autos de um inquérito da Polícia Federal chamado Operação Las Vegas, que na prática ficou arquivado, engavetado, numa cena explícita de prevaricação até que novos fatos e atos criminosos obrigaram o Ministério Público a tomar providências legais contra o então senador, procurador e principal porta-voz do Ministério Público no Congresso Nacional. Pergunto, o presidente, em caso de abertura de uma ação penal, pode enfrentar um tipo de julgamento como o que você enfrentou com o uso da teoria do domínio do fato, ou a ação penal 470 foi uma exceção que não se repetirá? Dirceu, espero que seja arquivada a investigação e que não tenhamos que analisar essa possibilidade por absoluta falta de elementos para qualquer nova investigação e porque o próprio STF já recusou mais de uma vez incluir o presidente na ação penal 470. Como você vê a distribuição de verbas públicas para a publicidade do governo federal entre os grandes meios de comunicação? Há um equilíbrio entre as mídias alternativas e as tradicionais? E entre a própria grande mídia, a distribuição lhe parece justa? Dirceu, não é justa, não é equilíbrio, e além disso precisa respeitar a Constituição, estimular a pequena e micromídia, assim como se faz com a pequena e microempresa, o pluralismo e evitar o monopólio. Deve-se garantir a diversidade e a produção e defesa da cultura nacional. Pergunto, como você vê a acusação da grande mídia ao PT de que o partido quereria censurá-la para que não divulgue escândalos contra si? Dirceu, na entrevista que dei à Folha UOL e que será publicada amanhã, respondi a essa questão. Por que o PT quereria censurar a imprensa? Mesmo que quisesse, não teria força. Outra coisa é regular a mídia. O que não é possível é um veículo deter 70%, 80% de toda a publicidade do país, como as organizações Globo, por exemplo. Exatos 5 anos depois dessa entrevista, o presidente Lula, no mesmo dia 9, foi preso. É algo impressionante porque eu fiz essa entrevista com José Dirceu na mesma data e no mesmo mês em que o Lula foi preso pelo mesmo juiz Sérgio Moro que prenderia Dirceu de novo no futuro. Bom, o fato é que o José Dirceu, alguns meses depois, no dia 15 de novembro daquele ano, não é? Exatos 7 meses, não é? Depois dessa entrevista que eu fiz com o Dirceu, na verdade 7 meses e 6 dias, ele se entregou na Polícia Federal, como você viu no vídeo, e lá tinha uma manifestação para comemorar a prisão dele e tinha uma manifestação da qual eu inclusive participei para protestar contra a prisão dele. E o Dirceu foi preso graças a uma trapisonga chamada teoria do domínio do fato, usada para condenar o José Dirceu, que não cabe no direito brasileiro, inverte toda a jurisprudência e basicamente é uma teoria para usar para crimes de guerra. Soldados alemães, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, cometeram atrocidades e criaram essa teoria
de que o domínio do fato que eles praticaram era dos comandantes deles. Não caberia isso. A tese para condenar o Dirceu no julgamento do Mensalão é que ele, por ser ministro-chefe da Casa Civil, ele deveria saber daquilo que eles inventaram que era o Mensalão e que não era nada. Na verdade, não era nada. Não teve mensalão nenhum, eu garanto isso para você. É complicado explicar aqui, mas eu acompanhei para e passo, eu conversei com os advogados dele, eu estive em reuniões da imprensa alternativa com os advogados dele, e eles mostraram claramente que não tinha no direito brasileiro nada que autorizasse aquilo. E aquele erro do STF estimulou o surgimento do Sérgio Moro. O que o STF fez hoje foi corrigir o seu erro, que começou aqui, nesse momento dessa entrevista que eu fiz com o Dirceu. Domínio do fato não dispensa provas de envolvimento do réu. Para que você tenha uma ideia, esse instrumento usado para jogar o Dirceu na cadeia no julgamento do Mensalão era um instrumento que dispensava provas de que ele tivesse feito algo errado. Simplesmente pelo fato de ele ser ministro-chefe da Casa Civil do Lula, ele era responsável por doações que uma agência de publicidade ligada ao governo deu a parlamentares, não é? Então não tinha nada que ver com José Dirceu. O fato é que agora, passado algum tempo, quando lá para 2016, quando a Dilma Rousseff foi derrubada, estava começando a Lava Jato, e na Lava Jato inventaram que o José Dirceu praticou tráfico de influência. Naquele momento foi criada uma teoria de que o José Dirceu facilitava a corrupção na Petrobras servindo de intermediário. Prova nenhuma. E aqui o Gilmar Mendes, depois de tudo que ele e outros ministros do STF fizeram, finalmente ele trata de reparar os seus próprios erros. Trata-se de pedido de extensão apresentado pela defesa de José Dirceu, blá 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 blá. Aqui a decisão dele que anula todos os atos do Moro contra José Dirceu. Aqui ter um resumo do UOL, porque tem 24 páginas, eu não tenho como ler isso aqui para você. Então vamos pegar um resumo que fez o UOL aqui. O que aconteceu? Lula, diz Gilmar, seria o alvo final dessa parceria ilegal entre os procuradores da Lava Jato e o Sérgio Moro. Em seu despacho, Gilmar repete trechos da decisão do STF que anulou as condenações de Lula. Com base nesses trechos, Gilmar afirmou que havia uma confraria entre os procuradores e Moro para condenar Dirceu. A intenção de Moro e procuradores, diz a defesa de Dirceu, era provar que o ex-ministro seguia as ordens de Lula. E é exatamente isso. Eles queriam que o Dirceu fizesse uma delação premiada contra o Lula. Por isso o prenderam. Então, aí, minha amiga, meu amigo, tudo isso que foi feito acabou sendo corrigido. Aqui você tem uma crítica do UOL, de uma colunista do UOL, dizendo que o Gilmar Mendes ontem condenou o Dirceu e hoje descondenou o Dirceu, e que as convicções sobre o José Dirceu são como o vento que fica mudando de lado. Não, uma pessoa que cometeu um erro, o STF percebeu que cometeu um erro, descobriu tudo que o Moro andava fazendo e que ele estava enganando o Supremo. Aliás, era o que muita gente dizia, que o Moro estava enganando o Supremo. Aqui é o processo que foi protocolado pelo Dirceu em fevereiro desse ano e teve essa decisão agora, uma decisão, minha amiga, meu amigo, que eu acredito que faz justiça. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.